graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus, toda a igreja nesse momento, nesse instante que nós estamos agora, pedindo licença para entrar na tua casa e podemos juntos adorar o nome do Senhor. Tenho certeza que Deus tem algo preparado para a tua vida, para a tua família, para a tua casa nesta noite. É algo que nós vamos aprender. Hoje no culto de estudo nós temos algumas coisas para aprender, alguns questionamentos que nos foram enviados. Nós vamos estar hoje discutindo um pouco sobre aqui as perguntas dos irmãos, as dúvidas sobre os irmãos. Mas antes de mais nada, nós vamos começar orando ao Senhor, pedindo a Ele que esteja conosco, que receba adoração, que receba todo o louvor e que venha nos dar graça e sabedoria para que possamos aqui aprender da Sua palavra. Amém? Vamos começar orando ao Pai. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus eterno, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de juntos adorarmos o Seu nome. Há tantos dias agora, meu Pai, estamos, ó Deus, longe da Tua casa, Senhor, tendo que adorar de casa mesmo, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, nesse momento, Senhor Pai, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer pelo dia que o Senhor nos deste. Te louvamos, ó Pai, pelos livramentos, pelo cuidado a todo instante com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Mas agora, Pai, eu quero lhe pedir, em nome de Jesus, vem ser conosco neste instante de adoração, em que vamos buscar a Tua face, nós vamos louvar o Teu nome, nós vamos refletir sobre a Tua palavra. Pai querido, ser conosco, em nome de Cristo Jesus. Não deixe que nada venha atrapalhar a adoração do Teu povo. Vai agora, Senhor, em cada lar, em cada família, visita com Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que tudo aquilo que possa atrapalhar a adoração do Teu povo seja jogado por terra em nome de Jesus e que tenhamos a liberdade de adorar o Teu nome e de bendizer em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos salmodiar o Senhor. Nós vamos abrir no Salmo 125, um salmo muito conhecido, mas um salmo pertinente para as nossas vidas. Toda a Bíblia, mas esse Salmo 125, ele fala sobre confiar, ter confiança, Nós precisamos confiar no nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. Salmo 125 diz assim esse salmo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas está firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Linda manifestação do salmista, falando sobre a fé inabalável, sobre aqueles que confiam no Senhor, comparando a fé, a confiança em Deus, com um monte inabalável. Quando ele fala aqui, ele se refere ao monte de Sião. Mas talvez a estrutura que mais ele conheça, que saiba que não tem como ser mexido, não tem como ser abalado. Que assim a nossa fé também nessa noite. Nós tenhamos firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Firmes, inabaláveis na graça do Pai, na certeza do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O que mais hoje pesa em nosso coração talvez são dúvidas de como será, como deixará de ser o amanhã, o ano que vem. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você hoje é comparado ao monte que não vai se abalar. Você não se abala. A tua fé não vai se deixar abalar, porque o Senhor, Ele está contigo. O Senhor está na tua casa, está na tua família. Deus está agindo ao teu favor em todo o tempo, em todo o momento. E a graça do Senhor estará sempre presente no teu lar e na tua família, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos então orar mais uma vez. Nós queremos orar e apresentar. Nós viemos hoje no grupo da igreja vários pedidos de oração, vários amigos
né? Pessoas conhecidas dos nossos irmãos que estão enfermas, né? Graças a Deus, nossos irmãos estão bem, mas tem muitos conhecidos que estão enfermos, estão hospitalizados e eles precisam, carecem da nossa oração. Então nós vamos estar orando, apresentando nesse momento o teu pedido de oração, o pedido de oração da caixinha de oração, né? As orações que foram passadas no grupo da igreja, tudo isso nós vamos apresentar, irmãos. É tempo de nós nos unirmos em oração, em perseverança através da oração, que é a bênção de Deus sendo ministrada sobre as nossas vidas. A oração quebra cadeias, a oração desembaraça os jugos, a oração ela traz vitalidade, ela revigora o ser, o âmago do homem e da mulher. Então nós vamos orar. É preciso orar. Não é à toa que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Meu Deus, sim, Senhor. Nesta hora, Senhor, Sim, eu quero aqui, meu Deus, que estou junto com a Tua igreja. Eu quero, meu Deus, nesse momento, Pai eterno, Pai poderoso, clamar a Ti, Senhor, em prol, meu Deus, dos nossos pedidos de oração. ó Deus. Pai, quantas e quantas pessoas estão acometidas de vírus, ó Pai, dessa doença que está, Senhor, arrebatando muitas vidas. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem guardado a Tua igreja e não tem deixado que nenhum dos Teus filhos venha a perecer. Mas, Deus, essas pessoas que são os nossos amigos, conhecidos, que estão padecendo por enfermidade, Senhor, vai agora de encontro nos hospitais, visita cada família, visita, Senhor, cada criança, cada pai, cada mãe. Senhor, vai dando a Tua graça, a Tua bênção. Senhor, não deixe, Senhor, que o adversário venha se andar na vida dessas famílias, mas que a Tua bênção celestial seja ministrada nesta noite. Pai querido, Deus eterno, dá de encontro, Senhor, não só esses que estão acamados, ó Deus, mas também, Senhor, aqueles, ó Pai eterno, que estão trabalhando, Senhor, estão em meio a toda essa situação, todos esses profissionais, ó Pai, que trabalham, Senhor, que estão dando as suas vidas, ó Pai, em prol da vida, Senhor, de outrem. Deus abençoa agora, dá a Tua bênção, guardando, livrando de todo mal. Pai querido, Deus eterno, temos algo em nosso coração para apresentar diante de Ti. Temos algo em nosso coração que carece, necessita da Tua graça, da Tua bênção. Então, Pai, não deixe, Senhor, que nós venhamos a padecer, desfalecer. Não nos deixe cair, não nos deixe, ó Pai eterno, Pai poderoso. Não nos deixe sozinho, não, ó Pai, segura nas nossas mãos. Senhor, Pai querido, eu sei, ó Deus, que o nosso adversário está lutando para trazer infelicidade e tristeza, mas nós temos a alegria, a abundância das bênçãos que vem através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, abençoa agora, Senhor, cada causa, vai abrindo a porta de emprego, vai tirando, Senhor, a perturbação do lar, Pai querido, agora, Senhor, esses pedidos de oração dessa caixinha de oração, abençoa, não deixa, Senhor, nenhum pedido sem ser atendido, mas dá a Tua bênção, dá a Tua graça, dá a Tua vitória. Oh Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, pois eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações, e o Senhor também atende com poder e grande glória, e nesse momento, Senhor, eu quero apresentar, eu quero, Senhor, também agradecer, pois eu sei que o Senhor está fazendo menção aí no céu de toda oração, Senhor. Pai querido, que o nosso coração esteja realmente quebrantado e contrito, para que o Senhor venha, meu Pai, colher as nossas orações e abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja. Eu te peço agora, Senhor, crendo na Tua bênção, Senhor, crendo no milagre que há de vir sobre o Teu povo, que esses dias sejam abreviados, que logo estejamos, ó Pai, na Tua casa, glorificando e adorando o Teu santo nome. Pai, não permita que nenhum dos Teus pequeninos se percam, que nenhum, ó Pai, fique, Senhor, perdido pelo caminho, mas que todos estejam de volta à Tua casa, glorificando, adorando o Senhor e exaltando o Teu santo nome. Por isso eu te peço, Pai querido, e te agradeço, crendo na Tua bênção e no milagre que vem através de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Hoje nós vamos louvar o Senhor com o cântico da harpa. Hoje nós separamos o hino da harpa. Se você tem harpa na tua casa, já separei o 193. Vou pedir para a pastora segurar aqui para nós cantar.
número 193 da harpa cristã. Amém? Bênção para nós. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas do dia alegre da tua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Logo, logo Jesus virá, em nome do Senhor, e nós estaremos hoje não mais com angústia do que como será, porque quando Jesus Cristo voltar, e é isso que a igreja espera, é para isso que a igreja se prepara, não mais teremos angústias, dores ou aflições, mas a Bíblia nos diz que Deus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas, né? O próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que gloriosa, né? Que bênção, que gloriosa visão será, né? De estarmos na presença do nosso Pai. Amados, ainda quero nesse momento, em nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre a tua vida os dízimos e ofertas. Nós sabemos que a casa do Pai tem as necessidades. E eu louvo ao Senhor, porque muitos irmãos têm ajudado. Louvo ao Senhor. Muitos irmãos têm colaborado. Embora uma grande parte ainda não esteja conseguindo nos ajudar, conseguindo manter a igreja, mas os poucos que têm conseguido têm sido uma bênção. Deus tem dado graças
tem mantido a igreja, nós temos conseguido ajudar muitas e muitas famílias que estão necessitadas nesse momento. Eu queria nessa noite, né, pedir a você que nos assiste, você que está aqui agora nos assistindo, né, que venha nos ajudar, continue, você que já está ajudando, continue ajudando, você que não ajuda ainda por um motivo ou outro, é só entrar em contato, nós estaremos juntos, né, nós vamos até a tua casa, você deposita na conta da igreja, né, para poder ajudar a igreja nesse momento de necessidade das pessoas, das nações, né, da população. Há uma grande necessidade, irmãos, e eu louvo ao Senhor, sempre falo com a pastora e falo com os nossos irmãos da igreja, que eu agradeço a Deus pela fidelidade desses poucos irmãos, porque tem suprido a necessidade de muitas pessoas. São poucos irmãos, mas muitas pessoas serão alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Então, neste momento, eu peço a você que segure nas tuas mãos de maneira profética o teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos estar orando. A Bíblia nos ensina a dar com alegria. E aquilo que o teu coração se alegra em entregar na casa do Senhor. Nós nunca fazemos campanha de dinheiro nem nada disso. Nós só falamos para você ser fiel naquilo que o Senhor te pede, que é os teus dízimos e as tuas ofertas. E Deus vai prover em nome de Jesus. Vamos orar, então, ser gratos ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, sim, eu quero lhe agradecer, ó Pai, nesse momento, Senhor, de poder orar e falar contigo. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está, meu Deus, vendo, Senhor, todo o nosso coração. O Senhor está vendo toda a nossa necessidade. Sim, o Senhor está vendo, meu Pai, aquilo que hoje o mundo está passando. E eu sei, ó Pai, que muitos dos teus filhos, ó Deus, estão passando por privações. Sim, mas agora, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor venha abençoar a todos esses, ó Pai, que com fidelidade, com um propósito no coração, tenha abençoado a tua igreja, meu Deus. Pai, quantas famílias têm sido abençoadas. Quantas vezes, ó Pai, nós vemos o Senhor abastecendo o celeiro dos teus filhos pelo propósito, meu Pai, pela fidelidade. Pai querido, eu quero nesse momento repreender todo devorador, cortador, migrador que vem sobre a vida dos teus filhos. E quero, meu Pai, decretar a tua bênção, Senhor, que a tua bênção celestial, meu Pai, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a vida da tua igreja, esteja na casa dos teus filhos, que os teleiros dos teus filhos estejam cheios, fartos, ó Pai, que eles tenham para dar com alegria, sobejando, Senhor. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, dá a tua bênção, dá a tua graça, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Aleluia. Amados, vamos passar por estudo. Nós queremos dar um bom tempo para o estudo, tem muitas perguntas que nós queremos responder, né? Nós estamos hoje aqui com 3 questões, que se possível for, analisaremos as 3. Mas, como nós fazemos por sequência, já aviso os irmãos que nós vamos respondendo conforme vai chegando. É a sequência de perguntas, vai tendo perguntas, nós vamos preparando os estudos para trazer para os irmãos. À medida que vai chegando as perguntas, nós vamos preparando, né? Próximo culto de estudo vai falar sobre escatologia. Um pouquinho. Né? Nós não vamos entrar, porque é muita coisa. Mas as perguntas que foram feitas falam a respeito de escatologia, nós vamos entrar um pouquinho nesse tema. No próximo quinta-feira, não perca. Mas nós vamos falar um pouquinho agora sobre aquilo que os irmãos mandaram para as nossas de pergunta para nós, né, pastora? Sim. Né? Os irmãos estão com algumas dúvidas, algumas coisinhas, né? E eles começam, a primeira pergunta. Eu posso cumprimentar a igreja? Pode cumprimentar a igreja, deixa a pastora cumprimentar a igreja. Boa noite, meus amados, queridos irmãos. Deixa o pastor tomar conta. Então, eu só queria saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui nesse culto de estudo. Nós vemos como os irmãos têm se manifestado, como os irmãos têm enviado realmente suas perguntas, seus questionamentos. Isso deixa a gente muito feliz, porque é a igreja querendo aprender a palavra de Deus, meus amados. Vivemos dias onde as pessoas estão aí sendo levadas por ventos de doutrina,
pessoas desistindo da igreja, desistindo de servir a Deus na igreja, e nós vemos então que, graças a Deus, nós louvamos a Deus pelo povo da Igreja Unida em Serraria, que tem prestigiado esses cultos, tem estado conosco nas lives, tem procurado querer aprender realmente a palavra de Deus. Isso, para mim, assim, para nós, tem sido de uma alegria tremenda. Então, que nessa noite possamos ter mais uma noite abençoada de aprender a palavra de Deus. Amém, graças a Deus, né? E a primeira pergunta trata-se de um assunto peculiar para nós, né? Que nós estamos numa fase de festas, festividades juninas, né? Digamos assim. Tem até aqueles que digam que vão fazer o crentão, vão fazer algumas coisas, festividades, né? E veio uma pergunta para nós, né? Uma pergunta para nós. Assim, é errado participar das comemorações sociais e familiares? É errado, entendeu? Você participar dessas comemorações, você estar nessas comemorações, pastor? Então, é muito comum, meus amados, nós, quando nós aceitamos Jesus como Deus Salvador das nossas vidas, quando nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo, surgir essas dúvidas nos nossos corações. Será que eu posso participar do casamento do meu familiar? Será que eu posso participar do aniversário do familiar? Será que os feriados nacionais eu posso desfrutar? Será? Tantas dúvidas surgem. E surgem essas dúvidas porque, pela misericórdia de Deus, quando nós estamos no primeiro amor, nós temos ali uma sinceridade dos nossos corações que às vezes são extremas, né? Em primeiro lugar, essas dúvidas surgem, essas perguntas surgem, porque nós aprendemos, quando nós entramos na igreja, que nós temos que andar conforme a palavra do Senhor. Colossenses 3,17 diz o que lá, pastor? Diz assim que tudo que nós fizermos, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Amém? Então nós pegamos essa palavra e abraçamos ela de tal maneira, dizendo, não, se tudo que eu tenho que fazer, a partir do momento em que eu aceito o Senhor Jesus como Deus e Salvador da minha vida, seja em palavra ou em ação, eu tenho que fazer em nome de Jesus. Então, se tudo que eu fizer eu tenho que fazer em nome de Jesus, como eu posso ir numa festa de pessoas que não são da igreja em nome de Jesus? Então acaba gerando um conflito desse. Segunda coisa que muitas vezes gera conflito em nós e gera perguntas como essa, foi quando nós entendemos que nós não podemos ser contaminados pelas coisas que estão no mundo. E às vezes, quando nós estamos em ambientes como esse, surgem bebidas, surgem danças sensuais, surgem tantas coisas que muitas vezes vêm contra aquilo que é a realidade da nossa fé e que está lá em Tiago capítulo 1, verso 27, que diz o que lá, pastor? Lá em Tiago 1 diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Quando nós vemos isso, então isso vem, impacta tanto as nossas vidas que nós pensamos que estando em locais como esse, estando em comemorações, em festas como essa, nós podemos estar sendo contaminados com o mundo, né? É um amor à palavra, é um entendimento da palavra de corações sinceros. E uma terceira coisa que vem às vezes gerando dúvida nos nossos corações é que muitas religiões, muitos grupos religiosos, muitas igrejas proíbem esses tipos de realização. Há igrejas que não fazem casamento, há igrejas que não comemoram aniversário, há grupos religiosos que não compartilham essas festas, que não permitem que seus membros participem dessas festas. Então tudo isso gera num cristão sincero essa dúvida, esse grande questionamento. Mas é pecado eu participar então dessas festas familiares, eu estar junto, né? Que aí eu sempre, é uma palavra que eu sempre digo, né? E tendo a insistir com a igreja do Senhor. Nós temos que basear o nosso proceder, as nossas ações, a nossa vida com Deus na palavra. Se a palavra nos dá respaldo para aquilo que vamos fazer, aquilo que nós vamos proceder, as nossas ações, atitudes, falas, então assim nós devemos proceder. Se não há respaldo bíblico, então aí nós temos que realmente nos afastar. E quando nós falamos
da questão de nós estarmos participando dessas festas, uma coisa que nós temos que ter uma distinção enorme é entendermos o que se deve fazer quando diz respeito à casa de Deus e o que nós devemos fazer quando diz respeito aos nossos próprios lares ou aos lares dos nossos familiares. Quando a gente fala da casa de Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz que as atividades da igreja, ela está limitada a algumas circunstâncias. 1 Timóteo 3,15 diz o que aí, pastor? Diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Nós temos que ter essa consciência. Paulo instruindo a Timóteo, dizendo para ele, olha, você tem que saber como você tem que andar na casa de Deus. Nós temos que ter definido de forma muito clara o que diz respeito ao que nós devemos fazer em termos de comemoração dentro da casa de Deus. Isaías, capítulo 56, do verso 7, diz pra gente claramente, e este versículo, essa palavra do profeta Isaías é depois confirmada por Jesus lá no Evangelho de Mateus, e vem falando pra gente o que significa ser casa de Deus. O que diz lá em Isaías 56, verso 7? Diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então o profeta Isaías, ele começa dizendo, ele vai ali dizendo para o povo que a alegria de estar na casa de Deus, e que na casa de Deus seria oferecido o quê? Holocaustos e sacrifícios no altar, porque a casa do Senhor seria chamada casa de oração. E o Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 21, no verso 12 e 13, confirma isso. Estava acontecendo uma bandalheira enorme na casa de Deus, e o Senhor Jesus chega ali e bota tudo abaixo e estabelece qual é a ordem da casa de Deus. A casa de Deus. E Mateus diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém, igreja do Senhor. Então, nós temos que entender o quê? A igreja do Senhor é chamada de casa de oração. Hoje, infelizmente, tudo que se tem um nome, não sei o que, gospel, se acha que se pode fazer dentro da casa de Deus. Ele colocou o gospel, tá legal. Né? Colocou o gospel, tá tudo certo. E não é assim. A palavra diz que a igreja de Deus, a casa, o templo, seria chamado casa de oração para todos os povos. Aonde o profeta Isaías profetiza lá dizendo o quê? Que neste lugar nós oferíamos o quê? Holocausto, sacrifício, no altar. E seria então um lugar para todos os povos, lugar aonde se prestaria adoração a Deus. Então, tendo definido isso, tendo isso com muita clareza e entendendo que, sendo casa de oração, não é casa de show, não é casa de chá, não é casa... A casa do Senhor é chamado casa de oração. Infelizmente, como nós já falamos, hoje em dia, a casa do Senhor, tudo que se pode, se eu coloco o nome não sei o que, gospel, acha-se que pode se fazer na casa de Deus. Festas e mais festas. É churrasco gospel, é catering gospel, é festa junina gospel, é tudo gospel, você pode colocar na casa de Deus. E a casa de Deus ela é para isso. A casa de Deus é casa de oração. Mas na contrapartida, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que os servos do Senhor, nos seus lares, nos seus ambientes familiares, eles participavam de festas. Existia ali comemorações a serem feitas. Gênesis capítulo 29, do verso 21 ao verso 23, é um exemplo para nós de que os casamentos eram comemorados com banquetes. Né? O que está escrito lá, pastor? E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete.
Amém? Então nós vemos ali que os casamentos, existiam comemorações de casamento, né? O próprio Jesus, está lá registrado em João capítulo 2, verso 1 e 2, o próprio Jesus participou de um casamento junto com a sua família e junto com os discípulos que estavam ali com ele, e diz lá, pastor em João... E ao terceiro dia fizeram-lhe umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Nós vemos isso, e se nós continuarmos a leitura dessa passagem bíblica, nós vemos que Jesus esteve ali e participou sim. E o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério foi exatamente nesta festa de casamento. Então nós vemos que nos seus núcleos familiares, nos seus ambientes familiares, o povo de Deus celebrava sim, comemorava. Nós não temos na Bíblia nenhum registro de comemoração de aniversário. Mas quando um bebê era desmamado, havia comemoração, né? Lá em Gênesis capítulo 21, no verso 8, diz ali que houve uma festa quando uma criança foi desmamada. Gênesis diz assim: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac foi desmamado. Amém? Nós vemos isso, né? O dia que Isaac não teve mais ali a necessidade de amamentação, Abraão fez ali uma festa, né? Talvez fosse, né? Não se comprova isso, não se tem um dado disso, histórico disso, mas pode ser que nesse momento era uma celebração talvez de um cumpleaños deles, né? Então ali era realizada uma festa para a comemoração disso. Alguns grupos religiosos dizem que não se pode comemorar aniversário por algumas situações ruins que aconteceram no registro bíblico a respeito de aniversário, como por exemplo, quando Herodes mandou trazer a cabeça de João Batista, né? Está registrado em Marcos capítulo 6, do verso 21 ao verso 27, isso está ligado diretamente a uma festa de aniversário. Usam desse argumento para proibir festas de aniversário. Mas não é um argumento válido. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né, que o povo comemorava ali as situações. Se fosse assim, nós não poderíamos, por exemplo, sentar à mesa com alguém para jantar. Porque foi num jantar, lá registrado em 1 Samuel, capítulo 19, verso 9 e 10, que Saul foi para cima de Davi, enquanto Davi tocava a harpa. Saul foi para cima de Davi, tomado de um espírito maligno, e tentou matar Davi. Então, quer dizer, nós não poderíamos sentar na mesa para comer com uma pessoa, assim como também não reunir os irmãos em Cristo em casa, porque nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, que foi numa reunião de servos de Deus em casa, aonde Ananias e Safira mentiram e acabaram por morrer. Então, quer dizer, se nós formos pegar alguns acontecimentos bíblicos e pontuar eles a fim de criar uma doutrina de proibições, então nós vamos ter muitas situações de proibições. O que nós temos que entender é que a Bíblia Sagrada nos permite, sim, celebrarmos em família, estarmos em comunidade com os nossos familiares, participando de casamentos, participando de aniversários, tudo de acordo com aquilo que nós professamos na nossa fé, respeito à nossa doutrina, ao evangelho, à nossa fé, mas nós devemos sim estar nos alegrando com os nossos familiares. O que nós não devemos fazer em relação às festas? Primeiro, a gente não pode criar festa que não tem na Bíblia. A gente não pode ficar criando essas multifestas gospel que tem por aí. E isso é invencionice. E isso acaba, muitas vezes, descaracterizando aquilo que realmente é a verdade da palavra de Deus. A gente nunca pode também, em meio às festas, porque está numa festa, praticar atos imorais ou indecentes. Né? Às vezes pega assim alguns crentes, quando está aqui no ambiente deles de todo dia, é um crente. Mas sai um pouquinho, vai viajar, esquece que é crente onde está viajando. E não é isso, meus amados. Tem que ser crente aqui, crente onde você for viajar, crente no trabalho, crente em tudo quanto é lugar. E não é numa festa que se deve aproveitar para, então, praticar coisas que a gente não pratica, não é uma prática do nosso dia a dia, porque não é uma prática cristã. Mas nós não temos base bíblica nenhuma
para condenar a mera participação em festas de comunhão e em festas familiares. Não há base bíblica nenhuma. Portanto, aproveite para estar com a sua família no tempo oportuno, quando for convidado, esteja realmente, mostra Jesus através da sua vida e isso vai ser uma bênção. Eu sempre comento e falo às vezes na igreja com os irmãos que Deus escolheu o povo mais festeiro, os povos mais festeiros do mundo para ser seu povo. Né? O povo judeu tem bastante festas, né? Bastante festas. Então você veja que Deus gosta das festas, gosta de estar. Né? Mas Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus alegre. Mas nós devemos fazer tudo com ordem e decência, né? Deus tem que estar sempre sendo exaltado nas nossas vidas. Ou uma outra pergunta também que foi mandada, e diz a respeito de incapacidade das pessoas, porque a pessoa pergunta aqui, Deus pode usar pessoas com falhas para cumprir seus planos? Deus pode usar alguém que está com pecado, alguém que está com falha, para que seja usado? Essa também é uma dúvida muito plausível, né? De um coração também bastante sincero, porque isso surge realmente como dúvida, né? Muitas vezes, quantas vezes a gente já ouviu, eu mesma já ouvi, de pessoas que chegam em mim e falam, mas a pessoa foi lá, pregou, profetizou, se cumpriu, mas quando foi descobrir, a pessoa estava fazendo não sei o quê, estava em pecado tal. Né? E aí surge realmente essa dúvida. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela explica isso pra gente. Ela nos dá direcionamento quanto a essa questão. Porque muitas vezes também nós podemos partir para o outro extremo. Se é bem sucedido, então vem de Deus. Se a pessoa é santa, então é de Deus. Se a pessoa, certa feita, há um tempo atrás, existia até um determinado cidadão que não pisava, diz que era tão ungido, tão abençoado, que não pisava nessa terra. Existia 2 seguranças que erguia ele, porque não podia se contaminar, porque ele era o profeta. São situações extremas, né? E que nós temos como equilíbrio olhar para a palavra de Deus, o que ela nos diz. E dessa forma é assim que muitas pessoas julgam as pessoas e as obras dos homens, imaginando o quê? Que os fins justifiquem os meios. E até que prove a aprovação de Deus das pessoas usadas para o bem dos outros. Deus pode usar pessoas com falhas para cumprir os seus planos? Ele pode permitir que alguém sirva para ajudar os outros e ainda reprovar aquele que é o mensageiro? Será que nós podemos, então, entender isso? As aplicações deste raciocínio são muitas. Alguns justificam o adultério porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Né? E querendo justificar à medida que a pessoa pode permanecer no pecado. E aí é que entra uma diferença muito grande da pessoa pecar e a pessoa permanecer no pecado. Alguns justificam que a pessoa pode permanecer em adultério, pode ainda ser usada por Deus, usando a vida de Davi, o que é um equívoco, e isso é uma heresia, até se vier a se fará. Outros defendem práticas erradas na igreja, como nós estávamos falando, tudo que vem com o nome gospel é permitido porque é gospel, é de Deus, e pode-se acontecer... E justificando que o que importa é que isso que a gente está fazendo vai atrair as pessoas para Cristo. Mas que Cristo é esse? Que Cristo é esse que a igreja estará apresentando? E no pior de tudo é que nós vivemos num mundo de marketing e comércio, onde muitas vezes a igreja só está gerando lucro. As igrejas estão gerando lucro e pensando em lucro, e o mais importante é aquilo que vai entrar para a igreja. E não é isso, meus amados. Nós temos que ter um estudo sério da palavra. Um estudo sério da palavra deixa bem claro que o julgamento de Deus ele é outro. Ele frequentemente usa pessoas com falhas, sim. Não pessoas que vivem em estado de pecado, mas pessoas que em dado momento falham nas suas vidas. E até atos errados dessas pessoas para cumprir seus planos, mas jamais devemos distorcer este fato para justificar
Um erro. E aí nós vamos considerar algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 3 diz lá que Pérez era filho de Judá e Tamar. E ele foi um dos antepassados de Jesus. Mas Judá e Tamar, este filho foi gerado em meio a quê? Em meio a quebra de promessas, a engano, prostituição. Se você ver lá Gênesis capítulo 38, nós não vamos se apegar a isso, porque as horas já se vão. Mas se você ler lá, você vai ver. Mas mesmo assim, ele foi inserido na genealogia de Jesus. Assim como, se nós olharmos a genealogia de Jesus, Jesus usou pessoas dos mais diversos tipos para trazer Jesus como nosso Salvador. Na genealogia de Jesus tinha adúltero, na genealogia de Jesus tinha assassino, na genealogia de Jesus tinha idólatra, pessoas que viviam em meio à idolatria, mas mesmo assim, Deus usou essas pessoas com falhas para trazer Jesus ao mundo. Outro exemplo que nós podemos entender é o quê? Deus pode usar o pecado de alguém para cumprir os seus planos. Um exemplo para nós são os irmãos de José. Os irmãos de José o venderam, os irmãos de José pecaram com as suas más atenções, mas Deus usou o erro deles para salvar a nação de Israel através de José. Porque se os irmãos dele não tivessem mentido para o pai, se os irmãos dele não tivessem mentido ele não teria ido para o Egito, a fome teria vindo e os irmãos dele teriam sido destruídos. Mas Deus usou o pecado, usou aquela situação toda para reverter aquilo em bênção. E aí nós vemos lá em Mateus capítulo 26, verso 24, que a palavra diz lá pra gente, pastor? Diz assim: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Nós vemos nessa passagem Jesus identificando Judas como seu traidor. Deus usou o pecado de Judas, a ganância, a falha de caráter de Judas, para quê? Para nos proporcionar a salvação nele mesmo. Porque se Judas não fosse a pessoa que era, ele não tinha entregado Jesus, teria permanecido fiel ao Senhor e ali não teria acontecido a morte de Cristo. Você vê, Deus usou uma pessoa nas suas falhas para nos proporcionar o nosso bem maior nas nossas vidas. Com isso, nós vemos que se nós pararmos um pouco para refletir, nós perceberemos que Deus constantemente usa pessoas com falhas para cumprir os seus propósitos, porque Ele trabalha por meio de pessoas imperfeitas. Imperfeitas como eu e como você. Porque a gente também não é perfeito. E se a gente fosse perfeito, Deus já tinha arrebatado nós. Já estava lá na glória. Já estava lá na glória. Mas Deus usa pessoas imperfeitas. A começar dos seus próprios apóstolos. Né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, o que diz lá, pastor? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém, meus amados? Tudo que Deus faz usando o homem, não é o homem, é Deus. Porque o homem, como o apóstolo Paulo diz aqui, vaso de barro, né? Pode ser trincado, pode ser mal feito, pode ser que não esteja de qualquer, pode ser que esteja com alguma rachadura, alguma falha. Mas o apóstolo Paulo vem de uma visão dizendo que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não é nós, não é o homem. Nós somos apenas aqueles que estão à disposição de Deus para Deus usar. Muitas vezes a pessoa é santa, é perfeita, mas não está à disposição de Deus para Deus usar. E às vezes tem aquele fraquinho, aquele cheio de falhas, mas se coloca à disposição e Deus usa. Porque o usar de Deus é uma coisa que a gente tem que ter clareza nisso. O usar de Deus na vida de uma pessoa não garante a salvação dela. Porque diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, pastor, o que diz lá? Diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo,
para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O fato de alguém servir para pregar a verdade aos outros irmãos não significa que a própria pessoa necessariamente chegará ao céu. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão. O que ele falou, acabou de dizer aqui? Eu esmurro o meu próprio corpo para que eu não venha a ser, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mesmo não venha a ser condenado. Porque, meus amados, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10 diz lá: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Aleluia. Todos. Não há distinção, não haverá distinção. Até porque a palavra do Senhor Jesus, ele mesmo diz que muitos naqueles dias dirão: eu preguei, eu fiz, eu aconteci. Claro, eu parafraseando as palavras de Deus, as palavras de Jesus, mas ele diz basicamente isso. Muitos virão naquele dia: Senhor, eu fiz e aconteci. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Fazer a obra de Deus, ser usado por Deus, não garante salvação. O que garante salvação, a vida de um servo de Deus, é vida de obediência, é vida de oração, é vida de jejum, é vida com a palavra de Deus, é vida de realmente de respeito, de obediência à palavra de Deus. Ser usado é privilégio. Ser usado é você ser escolhido por Deus 2 vezes, a segunda vez para ser usado por Deus, como instrumento nas suas mãos. Mas, meu amado, você pode ser vaso, você pode ser instrumento, mas vacila, não obedece, peca, vai para o inferno. Pode ser a bênção que for. E pode ser que você não seja um instrumento nas mãos de Deus, mas vive uma vida de obediência, uma vida de oração, uma vida de simplicidade, uma vida ali realmente aos pés do Senhor. Você vai ser salvo e o pregador de multidão pode ficar. Nós temos que entender que Deus usa as pessoas com falhas, sim. Deus usa as pessoas com pecados, sim. Porque é essas que muitas vezes estão à disposição para Deus usar. Mas ser usado por Deus não garante salvação. Ser usado por Deus não garante bênção na vida de ninguém. É somente um privilégio que nós temos de ser usados na mão do Senhor. Amém, igreja? Amém, pastor? Amém, não graças vamos a Deus. continuar. Não vai dar tempo, mas eu temos mais uma pergunta e ia tentar responder 3 perguntas, mas as horas já se vão. Né? Então, próxima semana, esperamos os irmãos na próxima quinta-feira, para podermos juntos continuar o estudo, né? Vamos adentrar, falar um pouquinho sobre escatologia, que envolve uma das perguntas dos nossos irmãos. Queridos, próximo sábado agora, no dia às 19 horas, nós vamos ter aqui a live dos jovens, né? Da nossa igreja. O Ministério de Jovens vai estar lá transmitindo uma live. Participe, prestigie, vai ser uma bênção, tenho certeza. Os nossos amados irmãos estão se esforçando, estão ensaiando, vão fazer um negócio bacaninha, um negócio muito legal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí eu tenho certeza que Deus vai falar para a tua vida, porque a palavra do Senhor será pregada. E toda vez que a Bíblia é aberta, nós temos Deus falando conosco, né? E Deus vai falar com você também próximo sábado, às 19 horas. Amém? Representar isso. Uhul! Uhul, a gente sempre fala na igreja: cadê os jovens? Os jovens gritam lá, né? Hoje a pastora faz o papel, deixa ela se sentir jovem. Deus é bom. Irmãos, vamos orar então, vamos ser gratos a Deus, porque Deus é muito bom conosco e nós vemos que Ele sempre deixa conselhos para nós na sua palavra, né? Basta apenas nós buscarmos e nós vamos encontrar. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, Sim, Jesus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem dado graça, Senhor, tem abençoado a nossa vida, tem, Senhor, nos proporcionado este meio para juntos, ó Pai, estarmos na Tua presença e aprendermos o Teu nome. Pai, agora abençoa o Teu povo. Dá, Senhor, uma noite de descanso, uma noite abençoada, Senhor, para a vida dos Teus filhos. Que eles possam repousar, Senhor, na Tua casa. Que eles possam, meu Pai querido, ter uma noite tranquila. Senhor, tira toda a insônia. Dá, Senhor, a bênção hoje, Senhor, para a Tua igreja. Que tenhamos um final de semana abençoadíssimo, meu Pai.
Eu te peço, Senhor, crendo que o Senhor está conosco todo momento, Senhor. Em todo instante o Senhor nos acompanha. Por isso, Pai, muito obrigado. Nós oramos agradecidos, ó Pai, crendo na Tua bênção e no milagre que vem através da comunhão do Espírito Santo contigo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus.